Olá pessoal, eu sou Melissa Fernandes e esse é mais um Poder 360 Entrevista. A convidada de hoje é a Alessandra Ribeiro, economista-chefe da Tendências Consultoria. Boa tarde, Alessandra, como vai? Olá, Melissa, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Obrigada a você pela participação aqui com a gente. Eu queria começar perguntando uma explicação sobre por que o mercado está tão receoso enquanto a esse cenário da economia em meio à pandemia da Covid-19. Melissa, na verdade, acho que o receio vem do próprio efeito mesmo da pandemia e das medidas necessárias para conter, né, o avanço da doença sobre a atividade econômica. Então, a gente observou, principalmente no mês de abril, uma forte retração da atividade econômica nos seus diversos segmentos. Então, olhando o comércio, outros serviços, indústria, então todas as linhas que sofreram bastante. E o receio é com relação a esse processo ao longo dos próximos meses. O que os indicadores de maio já estão mostrando é que o pior realmente foi em abril. A gente já observa uma volta, mas é uma volta ainda muito pequena. Então há muita dúvida em relação a esses próximos meses, como vai ser essa volta. Até porque tem efeitos mais dramáticos da pandemia sobre o mercado de trabalho, sobre empresas efetivamente, no sentido de empresas não estarem conseguindo sobreviver, principalmente as empresas mais vulneráveis. E aí esse processo de saída, ele parece um processo de saída mais doloroso e que vai durar bastante tempo. Então, por isso que fica essa incerteza muito alta, o que, por sua vez, acaba dificultando também a própria recuperação econômica. Certo, e quais seriam esses efeitos dramáticos que você citou? Esses efeitos, a gente pode pegar efeitos principalmente para o mercado de trabalho, então, no sentido da gente já observar uma perda importante de empregos, né? Já nesses últimos meses, a gente já tem dados, inclusive já temos dados semanais, então a perda deve ser importante. Nós estimamos que até o final do segundo trimestre, mais ou menos, a gente deve ter algo como 7 milhões de empregos perdidos, né? Então é algo muito expressivo, se a gente pensar numa população ocupada de 95 milhões. Então acho que esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é sobre empresas mais vulneráveis, né? Principalmente micro, pequenas e médias empresas, que têm mais dificuldade de acesso ao crédito, porque elas são mais arriscadas, então a gente vê muito receio dos bancos em darem crédito para essas empresas, e muitas, com essa dificuldade de acesso a crédito, não terem condição de sobreviver. Então, o que a gente deve observar, infelizmente, é um incremento no número de falências, efetivamente, dessas empresas mais vulneráveis. Então, que não vão conseguir realmente sobreviver à pandemia. Então, eu destacaria esses dois efeitos como efeitos mais dramáticos. Na sua opinião, qual é o efeito dos auxílios emergenciais nesse cenário de desemprego e de pouco crédito para pequenas empresas? Eles são essenciais, viu, Melissa? Porque, no fundo, com parte da população, né, perdendo seus empregos, e mesmo quem não perde efetivamente, né, perde, inclusive, até com a possibilidade das empresas conseguirem reduzir jornada, conseguirem reduzir salário, a gente observa uma perda importante de renda mesmo das famílias, o salário é reduzido, né? Então, nesse sentido, aí pensando principalmente nos que perdem seus trabalhos e o segmento mais informal, né? Que de uma hora para outra não tem mais rendimento, esse auxílio emergencial é essencial. E ele tem sido realmente muito expressivo. Pelos últimos dados da PNAD, um pouco mais de 50% dos domicílios no Brasil tiveram acesso a esse benefício, e é um ticket médio, ou seja, um valor médio na casa de R$ 800, porque tem muitos famílias que a mãe é a chefe de família, então ela recebe um valor maior. Então, quando a gente olha para esse valor médio, está na casa de R$ 800. Então, é algo bastante importante para a gente construir essa ponte aí para o pós-pandemia. E do lado do crédito, alguns programas foram desenhados, foram pouco efetivos porque tiveram problemas no seu desenho. Agora o Banco Central nessa semana anunciou medidas muito interessantes para fazer com que esse crédito realmente chegue nessa pequena e média. Então a gente espera, inclusive,
que isso seja um pouco mais efetivo. Mas a perna do crédito para pequenas e médias, esse está demorando mais, e é por isso que, inclusive, algumas nessa demora não conseguem sobreviver. Mas agora a gente espera um maior fôlego dessas medidas à luz do que foi anunciado pelo Banco Central essa semana. Certo. Então, você é favorável à continuação do auxílio emergencial, às próximas parcelas do auxílio emergencial? Melissa, eu acho que assim, enquanto a gente vive esse momento de pandemia e uma crise de saúde ainda muito importante, infelizmente no Brasil, a gente ainda observa uma curva ascendente de contágio e óbitos, né? Então, a gente está ainda num momento muito ruim da pandemia. Então, acho que faz sentido a gente pensar em alguma extensão. Agora, é verdade que a gente tem que pensar também no pós-pandemia. E, infelizmente, assim, a nossa situação inicial, em termos de finanças públicas, ela não era favorável, era uma situação inicial já frágil. E com esses gastos todos, a gente vai sair com um nível de déficit e endividamento muito alto. Então, a gente tem que ter cuidado para não contaminar muito os gastos de forma permanente, já olhando para 21, porque senão a gente vai ter muita dificuldade de colocar essas contas em ordem. E qual o problema disso? É que se os investidores, e aí investidores domésticos, né, e externos, percebem que há o risco desse governo não conseguir financiar a sua dívida, a gente entra num cenário que pode ser um cenário muito difícil, muito dramático para a economia brasileira ao longo de um longo período de tempo. Então, eu acho que a gente pode discutir a extensão, mas acho que tem que ter um certo limite, porque a gente tem que pensar no futuro, no depois, e esse futuro depois, à luz do que a gente já tem hoje, parece muito difícil. Então, a gente vai ter um trabalho duro, já a partir de 21, para colocar essas finanças minimamente numa trajetória sustentável. Eu nem digo trazer para o positivo tão cedo, porque isso a gente não vai conseguir. É dar esse sinal de que a gente vai pagar essas contas ao longo do tempo, esse sinal de compromisso. E na sua avaliação, quando você acha que a gente conseguirá trazer para o positivo? Então, Melissa, no nosso cenário, é um cenário bem difícil. Se a gente pensar no resultado primário do governo, ou seja, que é receitas menos despesas, excluindo a parte de juros, a gente só consegue voltar para o positivo em 2026, pelas nossas contas. Então, assim, é um cenário bem desafiador. E em termos de endividamento, só para vocês terem uma ideia, o ano passado a dívida pública em relação ao PIB foi de 76%. Esse ano, pelas nossas estimativas, deve atingir 93% e ao longo dos próximos anos ainda cresce, chegando aí num patamar ao longo dos próximos anos de 97%. Então, já isso num cenário que a gente contém muito desse crescimento dos gastos, ou seja, a gente mantém essa responsabilidade, e já é difícil assim. Imagina um cenário que a gente passe a gastar de uma maneira permanente. Aí a gente tem um cenário aí que eu diria que é um cenário bem pessimista para a economia brasileira. Certo, e você citou a questão dos investidores. A gente está passando por um momento muito delicado aqui no país e eu queria saber, na sua opinião, como fica a confiança dos investidores? Justamente, Melissa, acho que é um ponto super sensível e isso não diz respeito só aos efeitos da pandemia para a economia, porque são ruins e isso por si já deixa qualquer investidor cauteloso, mas o fato é que esse cenário pandêmico ele está sendo magnificado pela crise político-institucional, né? Então, esse aspecto está tornando o cenário econômico e na nossa avaliação vai tornar a saída uma saída mais difícil, mais dura. Só para vocês terem uma ideia, a gente só recupera o nível de produção de bens e serviços do final de 19, né, ou seja, antes da pandemia, em 2023. Então, assim, é um cenário duro. E além das questões já difíceis envolvendo a pandemia, a gente tem esse cenário político-institucional que vai manter a incerteza elevada e, consequentemente, limita investimentos e consumo das famílias. E em relação às pautas no Congresso, quais as pautas você acha que tem chance de passar no Congresso ainda em 2020? Então, Melissa, em 2020 a gente vê uma pauta ainda muito baseada na pandemia, ou seja, em maneiras
de mitigar ou amenizar os efeitos da pandemia. Então, acho que é uma pauta que vai realmente ficar focada nisso, tanto do ponto de vista de auxílios às famílias, quanto do ponto de vista de auxílio às empresas. Então, acho que o foco realmente vai ser esse. A partir de 2021, a gente acha que outra agenda vai começar a entrar em discussão, e essa agenda tem que ter aspectos fiscais, porque, como eu falei, para a gente lidar com essa conta muito complicada a partir de 21, a gente vai ter que fazer reformas. E aí a gente avalia que nesse contexto político difícil, acho que não dá para apostar em grandes reformas, muitas reformas, mas a gente avalia que uma reforma deve ser bem importante, que é a PEC emergencial, que lida com gastos obrigatórios para tentar ajudar no cumprimento da regra do teto e nesse sinal que eu falei sobre a nossa capacidade de pagar, né, essa dívida ao longo do tempo. Então, mas a gente não está se alavancando justamente pelo contexto político difícil numa agenda muito virtuosa. Na nossa avaliação, essa agenda ela vai ficar bem menos ambiciosa já a partir do ano que vem em relação a temas, inclusive, mais econômicos de agenda, o que foi anunciado ao final de 2019. Acho que uma boa parte não sai do papel. E na sua avaliação, qual é o impacto nas contas públicas? Então, justamente, Melissa, esse é um impacto difícil, né? Esse ano a gente fala de um déficit nominal, né? Próximo a 9,5% do PIB, né? Então, é algo bastante expressivo, que começa a cair a partir do ano que vem, né? Mas, como eu falei, leva tempo para a gente voltar para o positivo. Considerando o resultado primário, ou seja, que exclui as despesas com juros, a gente só volta para o positivo em 2026 e a dívida nesse período vai estar ao redor de 97%. Então, a gente tem que sim se comprometer com o ajuste das contas públicas e aí com reformas que permitam a gente reduzir ou pelo menos reduzir o crescimento desses gastos obrigatórios. A gente teve um bom avanço com a reforma da Previdência necessária, mas a gente precisa equacionar aí outras questões, né? E, inclusive, tentar um pouco mais de um orçamento mais maleável mesmo, para que você consiga, dependendo da necessidade, focar gastos onde precisam ser feitos. Então, eu diria que é um cenário extremamente desafiador e que vai precisar de uma mínima organização política para avançar com aspectos essenciais da agenda. Quando a reforma tributária deve ser pautada? Quando a reforma tributária deve ser priorizada? Então, a reforma tributária, Melissa, é extremamente essencial, eu diria, né, para o país, em termos de aumento de produtividade, melhora no nosso sistema, que realmente permitiria que o país crescesse mais, né? E com, enfim, um sistema muito mais equilibrado. Mas diante dessas condições políticas que nós vemos, nós achamos muito difícil que a reforma tributária seja pautada ao longo desse, não só em 21, mas mesmo em 22. Inclusive, a gente nem considera a aprovação da reforma tributária uma reforma de fato, nada muito cosmético, mas reformas envolvendo o nível federal, estadual e municipal, né? Então, a gente acha que falta condição política para avançar com a tributária. Então, nesse sentido, nós estamos um pouco mais pessimistas. E num cenário de eleições de 2022? Então, Melissa, acho que esse é um cenário também que ainda está muito em aberto, né? Bastante em aberto. Acho que se a gente pensar na evolução da economia, a gente vai ter um quadro difícil econômico, né? Não só nesse ano, mas mesmo 21 e 22. Então, nesse sentido, acho que o quadro econômico não é algo que vai ajudar o governo corrente na reeleição. Não é algo, porque a gente ainda vai ter taxa de desemprego muito alta, ainda pensando em 2022. Então, aquele cenário de economia pujante favorecendo o governo corrente, a gente acha que isso perdeu bastante força, né? Aí, claro que acho que ainda é muito cedo para falar, né? Mas deve ser uma eleição aí bastante competitiva, né? A dúvida é como esses agentes vão se organizar, principalmente esses agentes mais de centro, né? Então, eu acho que a indefinição aumentou
aumentou na medida em que o governo corrente perde favoritismo à luz de um cenário econômico que vai ser bem mais difícil. Entendi. E, bom, falando agora um pouco sobre PIB, quais as projeções, quais as expectativas para o PIB de 2021? Então, Melissa, nós para 2020 nós temos uma queda de 7,3% e para 2021 uma alta de 3,4%. Para 2021 e pensando em 22 já, a gente tem um PIB crescendo ao redor de 2%. Como eu falei, isso aqui são as variações, né? Mas quando a gente pensa no nível, ou seja, a quantidade de bens e serviços que você produzia antes da pandemia, a gente vai demorar para recuperar esse nível. Pelas nossas projeções, a gente só recupera esse nível mesmo em 2023. Né? Então, apesar dessas variações, a gente destaca também esse aspecto, né? Ou seja, quanto vai demorar para a gente voltar naquela situação pré-pandemia. E aí é que a gente é mais cauteloso e acha que vai demorar mais diante tanto dos efeitos da pandemia quanto desse contexto de incerteza por causa do ambiente político institucional. Entendi. E trabalhando aqui com uma possibilidade de uma segunda onda de contaminações, o que esperar da economia? Esse é um ótimo ponto também, porque a flexibilização, né, das medidas no Brasil acontece no momento ainda ascendente das curvas de contágio e óbitos, né? Então, o risco realmente é esse quadro de saúde se impor, no sentido de que, olha, a gente ainda vai ver números, infelizmente, piores de contágio e óbitos, e isso gerando problemas, esgotamentos do sistema de saúde. É muito difícil a gente pensar assim, os governos vão voltar atrás, vão de novo decretar isolamento, porque aí é uma realidade muito regional. A gente já viu algumas localidades que já tinham flexibilizado, voltando um pouco atrás, né? Então a gente já observa esses movimentos, Distrito Federal, Goiânia, a gente já observa isso, mas a nossa avaliação é que a eficiência dessas medidas vai ser cada vez menor, né? Então, como a gente incorporou isso no cenário? Nessa trajetória mais cautelosa de volta mesmo, né? Então, na medida em que o quadro de saúde continua muito difícil, isso se reverte na economia, principalmente via cautela ou limitações para consumo e investimento. Mas eu acho que é algo que tem que estar no radar, porque ainda a gente nem está na segunda onda, né? A gente ainda está nessa primeira, e mesmo essa primeira, na nossa avaliação, ainda vai durar um tempo e ainda a gente vê um cenário muito desafiador. Certo. Bom, aqui agora falando um pouco sobre o cenário global, eu queria te perguntar, com a pandemia fora de controle aqui no Brasil, vários outros países já consideram a possibilidade de suspender voos para o Brasil. Como seria um afastamento da comunidade internacional nesse momento para a economia, para a recuperação da economia brasileira? Esse ponto, de fato, a gente já tem tido notícias nessa linha, né, dessa limitação, né, do fluxo de pessoas, né, do Brasil para outros países. Do ponto de vista de recuperação econômica, claro que afeta muitos setores que são expostos a esse fluxo de pessoas de um lado para outro. Então, o setor aéreo é um setor que é o que mais sofre nesse contexto, né? Então, isso mostra que o setor realmente não é à toa que governo, junto com bancos, estão estruturando pacotes mais focados para o setor, porque de fato é o mais atingido, e nesse contexto a sua recuperação vai demorar ainda mais, né? Então eu diria que esse é um canal mais evidente. Mas do outro ponto de vista, pensando mais em negócios, embarcações de bens, isso a gente não deve ter maiores problemas, né? Acho que não, por essa perna, seja no sentido de ter alguma limitação para o Brasil exportar mercadorias, acho que isso não deve ter, e aí o efeito aqui seria um pouco mais limitado. Certo, você citou essa questão do setor aéreo e eu queria também saber o seu posicionamento em relação ao setor do turismo, que é muito forte aqui em várias cidades do Brasil. Isso.
esse também é um setor, né, de alto risco nesse contexto da pandemia, né? Então, o setor aéreo, claramente afetado pelo fluxo de pessoas, e aí esses setores de turismo, alojamento, mesmo assim, bares e restaurantes, devido à questão, né, desse compartilhamento, do conjunto de pessoas no mesmo lugar, são setores também que, além de já estarem sofrendo muito, já nos dados que a gente observa de maio, junho, ainda são setores que sofrem muito, e essa recuperação em relação a outros setores vai ser também uma recuperação mais vagarosa. Por quê? Porque por mais que você flexibilize as medidas de isolamento, as pessoas vão ter um comportamento de cautela, né? Então, certamente elas vão viajar menos, vão usar menos hotéis, vão ir menos a bares e restaurantes. Então, assim, esse setor sofreu muito, caiu, e a sua recuperação vai ser mais lenta que em outros setores, por exemplo, setores industriais ou outras linhas, né? Então, infelizmente, são o que a gente coloca como setores de altíssimo risco à luz da pandemia. Queria aqui fazer uma comparação sobre a retomada das atividades econômicas de outros países com esse bloqueio, com essa suspensão de fluxo com o Brasil. Como você acha que fica a situação do Brasil em relação a esse movimento, esse processo de retomada econômica mundial? Melissa, tem alguns países que lidaram melhor, né, com a pandemia, né? Então já tem um quadro de saúde mais tranquilo, e são economias que já estão mostrando uma reação aí nos seus números, inclusive nos números de maio, nos números de junho. Então a gente já tem algumas economias nessa linha, algumas economias europeias, como a própria economia alemã, a China já mostra muito isso. Então o que a gente deve observar, até porque como esses países também foram afetados lá no início do ano, né, e controlaram mais essa questão da doença, já conseguem sair de uma forma ainda gradual, mas já tem aí alguns bons números. Então, assim, eles vão sair primeiro, eles vão se recuperar primeiro, né? O Brasil, nesse sentido, ele foi afetado um pouco mais depois, e como não conseguiu, acho que ainda lidar muito bem com o quadro, ainda vai ter que se debruçar sobre isso por mais tempo. Então a nossa recuperação, ela vai ser, olhando aí para o tempo, ela vai acontecer depois. Como eu falei, a nossa realidade, ela está sendo impactada também por outras questões além da pandemia, o que dificulta essa recuperação, né? Mas em termos de fluxo de pessoas, e aí como você mencionou, isso vai estar muito ligado à nossa realidade, né? Enquanto o Brasil tiver um quadro difícil de saúde, eu acho que esses países, União Europeia, Estados Unidos, ainda vão manter esses bloqueios. Acho que para a gente conseguir voltar a fluir normalmente pelas fronteiras, a gente vai ter que ter um quadro de saúde aqui mais controlado. Eu queria que você citasse algumas medidas que cabem a esse momento para a gente ter uma melhora nessa previsão desse quadro de recuperação econômica. Eu acho que aí algumas medidas importantes, eu acho que até já estão sendo endereçadas, né? Que eu acho que essa questão do crédito, especialmente para as pequenas e microempresas, então um esforço para fazer com que esse crédito realmente chegue à ponta final, né? Porque a gente viu um esforço grande, mas esses recursos ficaram empossados em boa parte dos bancos, os bancos não emprestaram. Então acho que tem um esforço agora para fazer com que esses recursos fluam e cheguem nessas empresas. Então acho que essa é uma direção, então acho que isso está bem encaminhado, é um ponto importante. E, além disso, acho que o governo tem que trabalhar e sinalizar mais claramente essa agenda pós-pandemia, ou seja, quais são pontos importantes da agenda, prioridade, porque a gente sabe que o contexto político vai ser desafiador, né? Muita coisa que foi anunciada lá atrás, ao final de 2019, acho que não vai conseguir ser encaminhada, então acho que seria muito importante a gente ter noção dessas prioridades, né? Para ter um caminho e, inclusive, sinalizar para os investidores domésticos e externos, né, essa agenda para gerar um pouco mais de confiança, porque com mais confiança, os ativos financeiros refletem isso melhor, as condições financeiras melhoram, e aí pode facilitar a nossa recuperação. Para você,
O que é pior, o cenário interno ou o cenário externo, nesse momento? No cenário externo, a gente tem ainda alguns países que têm algumas dificuldades, né? Acho que Estados Unidos, que é um grande player, né, na economia mundial e também um importante parceiro comercial do Brasil, então também tem enfrentado algumas dificuldades e aí em bons estados, né? Então acho que tem alguns pontos. É fato que Europa já melhora, a China, que é o nosso hoje primeiro parceiro comercial, numa situação melhor, reativando, também tem uma importância aqui para a gente em termos de demanda, então facilita aí as nossas exportações e a retomada das exportações, então acho que é um canal importante. Agora, aqui domesticamente, eu acho que essas questões todas envolvendo ambiente político e institucional, acho que elas estão realmente complicando a nossa vida. Então, eu diria que aqui o cenário está mais complicado, né? Toda essa luta entre poderes, temos todas as investigações em curso, que a gente não sabe qual vai ser a evolução, acho que há um risco de interrupção de mandato importante, né? Que isso vai gerar incertezas, os agentes vão acompanhar isso à luz do que saem das investigações, e mesmo a nossa relação com o exterior, né? A gente piorou muito, acho que desde começo de 2019, a nossa relação com o mundo de fora, com o exterior, né? Acho que isso o Brasil realmente não conseguiu avançar. Acho que tem toda a questão envolvendo a própria Amazônia, desmatamento, isso tem gerado um clima lá fora realmente e uma percepção lá fora muito ruim, o que atrapalha investimentos para a gente, não só atrapalha, como ao risco de investimentos não serem mais canalizados para cá, né? Então eu diria que hoje a situação aqui interna ela é mais complicada do que o contexto externo. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite inicial. Foi uma conversa muito boa. Obrigada. Obrigada, até. Tchau, tchau. Tchau, Melissa. Então ficamos por aqui. Esse foi mais um Poder 360 Entrevista. Muito obrigada pela audiência e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima.